começando aqui a gente retomar, né, as coisas que a gente tem que fazer na nossa disciplina. Eu estava falando com vocês no final do ano passado, quanto tempo, sobre algumas características de propriedades em excesso. A gente fez alguns exercícios, a gente fez basicamente um exercício com vários itens, trabalhando sobre essas questões. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a parte final de propriedades em excesso, para depois a gente chegar onde a gente precisa, tá bom? Então, só lembrando, a gente fez uma diferenciação, então, nas últimas aulas, sobre o que é uma propriedade termodinâmica. Então, você tem a propriedade do componente puro, você tem a propriedade do componente quando ele está em mistura. Quando você está com um componente em mistura, a propriedade que melhor representa a contribuição de um determinado composto para essa mistura é a propriedade parcial. O que é melhor representar a contribuição? É assim, se você tem um volume num estado puro de uma determinada substância, quando ela está em mistura, aquele volume não representa mais o espaço que aquela substância está ocupando, quem representa melhor é o volume parcial. E assim vai com a entalpia, com a entropia e cada uma das propriedades que você já conhece. Então, o que a gente precisa estabelecer aqui é como calcular, como conseguir saber qual é a diferença entre componente que está no estado puro e componente que está em mistura. Como é que você consegue perceber essa diferenciação, essa mudança? Então, na aula passada, a gente viu alguns conceitos básicos, na última aula, a gente trabalhou esses conceitos básicos, e hoje a gente vai tentar calcular efetivamente por duas vias. Uma via é a via gráfica, e a outra é utilizando realmente contas, efetivamente. Tá? Então, vamos lá. Se a gente está falando, então, de propriedades termodinâmicas, então a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer a determinação gráfica, mas para isso a gente precisa fazer um equacionamento básico. Então, eu tenho aqui o volume, e a gente já definiu que a melhor forma de você calcular o volume de uma determinada mistura é utilizar a contribuição do volume parcial de cada uma das duas substâncias, tá? Então, aqui a gente vai estar trabalhando com uma mistura binária, fica mais fácil para a gente fazer a matemática disso. Ok? Então, se a gente então está trabalhando com isso daqui, a gente sabe que isso daqui é o volume molar da mistura, e isso daqui são os volumes parciais de um e 2, e aí, claro, né, volume molar parcial. Ok? Então, a partir dessa expressão, a gente consegue então rearranjar essa expressão para a seguinte forma. O volume, então, vai ser 1 menos x2, que multiplica V1 parcial, mais x2, V2 parcial. Se a gente, então, diferenciar em relação a x2 e multiplicar por x2, então eu vou obter x2 dv dx2, que vai ser igual a... Quando eu diferenciar essa primeira parte aqui, então eu vou obter a seguinte expressão, menos x2, v1 parcial, mais x2, v2 parcial. O que eu fiz aqui? Então, eu diferenciei, ou seja, eu apliquei a derivada nessas duas expressões em relação a x2 e multipliquei de novo por x2. Se você for parar para pensar aqui, a gente está trabalhando então V1 parcial e V2 parcial como se fossem valores que a gente conseguiu diferenciar aí dessa forma, ok? Então, bom, como é que eu consigo então rever essa expressão, né? Como é que eu consigo obter essa expressão aqui? Na verdade, está faltando um termozinho aqui, né? Está faltando um termo de menos V1.
Vamos fazer devagarzinho aqui a derivada. Então, se eu estou diferenciando, vai ficar dv dx2, que vai ser igual a, estou derivando, v1 parcial, menos x2 v1 parcial, mais x2 v2 parcial. Ok? Então, se eu estou derivando isso daqui, eu vou derivar dv dx2, e aí isso daqui é para poder a gente obter uma expressão de menos v1 mais x1 v1 parcial mais x2 v2 parcial. Se a gente observar, isso daqui é a mesma coisa que está aqui. Esse V2, esse V1 aqui, apareceu da substituição que a gente tem que fazer para poder obter x2 no lugar de V1, x2 no lugar de x1. Então aqui a gente só voltou x2, que é 1 menos x1, para aquele ponto inicial. Tudo bem? Bom, então, aqui então a gente consegue fazer a substituição que a gente precisa e obter o seguinte: se eu multiplicar então todos os dois lados por x2, vai ficar o seguinte: x2 dv dx2, que vai ser igual a menos V1 parcial mais V. Então, se a gente rearranjar isso daqui, a gente vai obter V, que vai ser igual a V1 parcial mais x2 dv dx2. E aí a gente obtém aqui uma expressão para o volume da mistura, isso daqui é a inclinação de V em função de x2. E isso daqui, quando x2 é igual a zero, então você sabe que V vai ser igual a V1 barra. Ok? Então, essa aqui é uma expressão importante para poder a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer hoje. A partir dela, a gente consegue trabalhar algumas coisas interessantes. Então, aqui vai ser, só repetindo, né? Então, isso aqui vai ser V, que vai ser igual a V1 barra. O que, que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente tem, então, uma determinada expressão, isso aqui é o significado matemático, e o significado gráfico disso, deixa eu tentar desenhar aqui o gráfico para vocês. É que se eu tiver aqui V, então isso daqui seria basicamente o gráfico de V. Então, se eu tenho essa expressão de V, a gente pode entender algumas coisas aqui importantes. Em verde aqui eu vou desenhar um caso em que a gente faz x1 tender a zero. Então, se x1 tende a zero, a gente sabe que x2 tende a 1, x1 tende a zero, x2 tende a 1. E aí você consegue perceber
dessa expressão aqui, que V vai tender a V2. Ok? Só que, vamos lá. Então, aqui o que é esse gráfico? É qualquer propriedade M em função da composição x1 de uma mistura binária, tá? Então, o que a gente está tentando estabelecer aqui é como é que funcionam essas propriedades. Então, se eu tenho a tangente desse gráfico, a tangente desse gráfico em qualquer ponto me fornece o valor de dm dx1. Ok? E aí, só para a gente lembrar, né? Se eu tenho que x1 mais x2 é igual a 1, então eu sei que dx1 vai ser igual a menos dx2. Tudo bem? Só derivar aqui e passar para o outro lado. Então, isso daqui é menos dm dx2. Então, se você tem um gráfico desse comportamento, você consegue, então, calcular quais são as derivadas por essa inclinação. É interessante a gente perceber quem são esses pontos aqui. Esse ponto que você intercepta de quando x1 é igual a zero, e esse ponto aqui de quando você intercepta de quando x2 é igual a zero. Vamos tentar marcar esses dois pontos para a gente tentar descobrir quem são esses pontos quando a gente está fazendo esses cálculos, tá? Só lembrando, né? Se, então, eu estou pensando nessa curva azul, os pontos extremos aqui marcados por ela são os valores do componente puro. A gente já fez isso na tabela, né? Então, você tem uma tabela de dados, quem são os componentes, quem são os valores da propriedade do componente puro, né? Eu sei que quando x1 é igual a zero, essa propriedade aqui da mistura, ela vai tender à propriedade do componente 2. Quando x1 é igual a 1, a propriedade vai tender à propriedade do componente 1. Tudo bem? Então, isso aqui é a forma de você olhar no gráfico, o que você também pode ver numa tabela. Então, aqui, por exemplo, você tem dados de entalpia em função de XA. Então, quando XA é igual a zero, é porque você só tem um componente B. Se você só tem um componente B, isso é o componente puro, então a entalpia do componente puro é 3.000. Então, olhando no gráfico, você tem esse comportamento aqui da entalpia, e aí você, quando tem x0, você tem, então, o valor do componente puro B. Quando você tem xa igual a 1, xa igual a 1, você só tem o componente A, então 5.000 é o valor da entalpia do componente A puro. Tudo bem? Então, essa aí é a questão dos limites. De forma gráfica, de forma na tabela e de forma da equação. Então, se eu tenho uma determinada equação para esse sistema, como essa daqui, por exemplo, então, deixa eu voltar aqui. Se eu sei aqui que a entalpia vai ser igual a 3.000, que multiplica XA, mais 5.000, que multiplica XB, menos 2.200, que multiplica XA vezes XB. Se essa é a expressão, eu coloquei aqui, né? Se essa é a expressão, então quando eu fizer o limite de H de quando XA tende a zero, então o limite disso daqui vai ser, então, XA está tendendo a zero, isso seria zero, XB tende a 1, então o limite disso de H vai ser igual a 3.000. Quando você tem, então, o limite de quando H, de H, quando XB tende a zero, XB está tendendo a zero, XB está tendendo a zero aqui, enquanto XA tende a 1, e isso daqui vai ser igual a 5.000. Isso daqui, quando XA tende a zero, então você só tem XB, isso daqui é H de B. Isso daqui, H de A. E aí, que H de A e H de B é esse? Isso aqui é a entalpia
de B puro. Isso aqui é a entalpia de A puro. Ok? Então, ok, a gente está vendo ao mesmo tempo as três formas de você identificar propriedades termodinâmicas, seja em tabela, seja em gráfico, seja a partir da equação. Então, se você tem uma determinada equação, como você consegue calcular, encontrar os valores de H de A e H de B, a entalpia dos componentes puros. Uma vez que a gente trabalhou com os componentes puros, a gente precisa então pensar em quem são os componentes parciais. Então, como encontrar componentes parciais a partir dos dados que você tiver em forma de gráfico? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu tenho aqui os pontos I1 e o ponto I2. Ok? Então, a gente pode construir aqui alguns triângulos notáveis, né? Vou desenhar em roxo aqui para a gente trabalhar com essas inclinações. Então, você tem dois triângulos aqui, um maior e um menor. Então, a inclinação aqui dessa reta é a mesma, então eu posso fazer essa inclinação utilizando do fato de que a gente consegue igualar aqui essas duas variações, né? Então, delta y, delta x. Então, o delta y aqui desse primeiro triângulo, delta y, então aqui a gente tem o valor de 1i, e essa diferença daqui para cá é justamente o valor da propriedade m menos 1i. Esse valor daqui, então, vai ser x1 menos zero. Então, a primeira inclinação, né? Se eu estou fazendo aqui delta y, delta x, isso daqui, então, vai ser m menos y1 dividido por x1 menos zero. Ok? Essa mesma inclinação aqui, nessa reta vermelha, vai ter que ser estabelecida para esse triângulo maior. Então, a gente tem, então, aqui o valor de I2 menos zero. Desculpa, menos zero não. I2 menos I1, né? Que é justamente só esse trechinho aqui. Isso aqui dividido pelo toda a extensão aqui da base do triângulo, que é 1 menos zero. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma primeira relação de ΔY e ΔX. A gente, então, precisa tentar agora achar uma outra relação, porque a gente tem duas incógnitas, né? Eu não sei quem é Y1 e Y2. Então, preciso desses valores para a gente conseguir identificar quem são esses dois pontos, Y1 e Y2. A gente já tem a primeira aqui. A gente sabe que cada uma delas, isso aqui corresponde à derivada dessa propriedade, ou seja, dm dx1. Ou seja, a gente consegue escrever individualmente aqui m menos y1, menos i1, desculpa, dividido por x1, que vai ser igual a dm dx1. Então, consigo isolar aqui o i1, que vai ser igual a m menos x1 dm dx1. E a gente consegue escrever aqui também que o I2 vai ser igual ao I1 mais dm dx1. Então, se a gente coloca isso daqui na conta, a gente consegue escrever aqui o I2 como sendo igual a m menos x2 dm dx1. Só confirmando, na verdade, mais, né? Pronto. Então, aqui eu tenho essas duas expressões, e se a gente observar aqui,
essa expressão que a gente obteve aqui, nessas derivadas que a gente fez antes, essa expressão, se a gente isolar V1 parcial aqui, a gente vai achar a mesma expressão que a gente está correspondendo quando a gente está trabalhando com essa daqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que cada um desses i's aqui correspondem a uma propriedade parcial. Então, é neles que você consegue calcular as propriedades parciais de cada um dos componentes. Então, I2 aqui é V2 parcial, por exemplo, é a propriedade M2 parcial, desculpa, deixa eu manter a nomenclatura aqui. E o I1 é o M1 parcial. Então, ok, frigir dos ovos, o que eu quero dizer com isso? Que quando você traça a reta tangente nesse gráfico, I1 e I2 podem ser, M1 parcial e M2 parcial podem ser encontrados onde essas retas tocam esses extremos. Então, vamos tirar aqui I1 e I2 e vamos passar a escrever isso aqui. M1 parcial e M2 parcial. Ok? Bom, além disso, a gente conseguiu obter aqui algumas expressões matemáticas para a gente conseguir escrever quem é M1 parcial, M menos x1 dm dx1, e M2 parcial, que é M menos x2 mais x2 dm dx1. Tudo bem? Então, vamos lá. Graficamente, a gente já sabe onde encontrar. Vamos lá, trabalhar o nosso gráfico aqui. Ou seja, se eu passo aqui uma reta tangente nesse gráfico, traçando uma reta tangente aqui nesse gráfico, e nessa reta tangente eu sei que eu estou tocando aqui nesse ponto, mais ou menos 0,4, e aqui eu tenho dois valores, esse primeiro valor e esse segundo valor aqui. Então, esse primeiro valor aqui corresponde, aqui eu estou falando de H, então aqui é H1 parcial, enquanto que aqui é H2 parcial. Ok? Então, essa é a forma gráfica de você achar quais são as contribuições de cada uma das substâncias para a mistura, e aí você está falando então das propriedades parciais. As propriedades do componente puro são encontradas justamente quando você olha para o gráfico de H propriamente dito. Então, isso daqui é para ser H1, propriedade do componente puro, isso daqui H2, propriedade do outro componente puro também. Então, a gente já conseguiu encontrar H, H barra, e aí agora a gente precisa trabalhar um pouco sobre as propriedades de diluição infinita. A gente já tinha definido para vocês o que era a propriedade de diluição infinita, que é quando justamente você pensa nos valores em quando você tem o limite de quando x1 tende a zero de H1 barra. Isso daqui é justamente o valor de H1 barra de diluição infinita. Se x1 está tendendo a zero, é porque você está se aproximando de quando x2 está tendendo ao composto puro. X2 está tendendo a 1. Da mesma forma, quando você está pensando em limite de quando H2 barra, isso daqui, H2 barra de diluição infinita, é de quando x2 está tendendo a zero. Ou seja, x1 está tendendo a 1. O que isso daqui quer dizer graficamente? Especialmente esse segundo, né? Então, eu estou avaliando o H2 barra quando eu só tenho o x1. Nesse gráfico aqui que a gente fez, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte. Eu estou avaliando aqui a derivada quando eu tenho
zero desse componente. Então, eu estou avaliando a derivada nesse ponto. Estou traçando a inclinação nesse ponto. No caso aqui, deu uma reta horizontal. Aqui nesse ponto, eu tenho H1 barra, ou seja, a propriedade do componente nessa mistura, quando ela é pura no componente 1, deixa de ser uma mistura e passa a ser somente o componente 1 puro. Só que se você olhar para apenas uma moléculazinha do componente 2 nessa mistura, ela vai ter um comportamento de entalpia que é representado por esse valor aqui. Esse valor é o H2 barra de diluição infinita. Quando você faz x1 tendendo a 1, a gente já viu que para o componente puro isso vira o próprio componente, ou seja, quando o XA aqui está tendendo a 1, você sabe que a propriedade está tendendo ao H1. Só que, ao mesmo tempo, quando o XA também tende a 1, a propriedade parcial vai tender à propriedade parcial de diluição infinita. Ok? Então, graficamente, para poder a gente achar o H2 barra, é você traçar a tangente em 0 ou em 1. Ok? Então, no caso aqui, quando a gente está trabalhando com um componente ou com o outro, a gente consegue achar graficamente. A outra forma de você fazer isso é pegando essas equações aqui e aplicando as derivadas para poder conseguir obter, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá, tem uma expressão para H, essa expressão é para ser 5.000 de x1 mais 3.000 de x2 menos 2.200 x1, x2. Eu sei que a propriedade parcial do componente 1 é a propriedade da mistura menos x1 dm dx1. Eu sei que a propriedade M2 parcial é para ser M mais x2 dm dx1. Para as expressões que a gente obteve aqui anteriormente. Ou seja, então eu vou precisar sempre da derivada dH dx1. Isso daqui então vai ser igual a... Já derivando isso daqui, então vai ficar 5.000. Isso daqui então vai ficar menos 3.000. Aqui a gente então tem a derivada de menos 2.200, que multiplica a derivada de x1, x2. Então, derivada de x1, x2 é a mesma coisa de você estar derivando x1 menos x1 ao quadrado. Vai ser igual a 1 menos 2x1. Então, dH dx1 vai ser igual a 5.000 menos 3.000 menos 2.200, que multiplica 1 menos 2x1. Então, dH dx1 2.000, na verdade, menos 200, né? Menos 200 mais 4.400 multiplica x1. Ok? Então, aqui a gente tem a inclinação da reta, de acordo com a composição de x1, e aí é só a gente colocar nessa expressão, H1 barra, vai ser então a propriedade, que é 5.000, x1,
mais 3.000 x2 menos 2.200 x1 x2 menos 200 mais 4.400 x1. Aqui a gente então consegue colocar todo mundo em função de x1 e ter uma expressão direta para H1 barra e para H2 barra, ok? Então, matematicamente é dessa forma. Se a gente quiser então calcular qual é o valor aqui de H1 barra de diluição infinita, é só a gente fazer o limite de H1 barra, de quando x1 tende a zero, e aí é o limite de quando x1 tende a zero disso aqui tudo. Então, se o x1 está tendendo a zero, então vai ser 3.000 menos 200. X1 está tendendo a zero, isso é zero, isso aqui também é zero, isso aqui também é zero. Então, isso aqui vai ser 2.800. Ok? Então, bom, de forma resumida, tentar organizar melhor o pensamento aqui do que a gente está fazendo, a gente tem um dado de uma propriedade termodinâmica, propriedade M. A partir desse dado, a gente consegue, então, calcular qual é a propriedade do componente puro, M1, M2. A gente consegue saber qual é a propriedade parcial de cada um dos dois componentes. A gente consegue, então, saber quem é a propriedade parcial de diluição infinita de cada um dos dois componentes também. Ok? Isso aqui de maneira gráfica, por expressão matemática e por tabela. A tabela você vai utilizar as expressões para poder fazer a derivada numérica. Então, o que tem de derivada dx1 ali, você aproxima por delta x, delta m, e aí você consegue a expressão da tabela. Então, a partir dessas três formas, você consegue calcular as propriedades que derivam dessa propriedade total de mistura. Ok? Então, a aula de hoje, sei que deve ter sido um pouco confusa, ainda bem que vai ficar gravado aí para vocês, mas aí vocês conseguem acompanhar e tentar fazer os exercícios. Na aula que vem a gente faz mais exercícios sobre essa parte, para poder ficar isso bem sedimentado. Essa parte é parte básica para a gente conseguir desenvolver o restante do pensamento que a gente precisa na abordagem de propriedades de mistura, nas propriedades que são de interesse. Ok?